Fala galera, iniciando o nosso segundo episódio do Das Antigas Podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber dois amigos de uma empresa que eu admiro demais. Talvez não, a imobiliária que está na ativa aí, mais antiga da cidade e é uma referência nesse ramo. Sejam bem-vindos, meus amigos, Tiago e Rafael, da Jair Amintas Imobiliária. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, viu? Muito feliz com o convite. Eu que agradeço. Rafa. Feliz de estar aqui contigo, amigo, nesse novo projeto seu. E ficamos à disposição sempre que for necessário, cara. Obrigado. Eu que agradeço vocês pela presença. E vamos contar a história, vamos começar, porque eu sei que tem história demais. Pela pesquisa que eu fiz aí. Vamos lá. Galera, eu quero começar do início da Jair mesmo. Aliás, antes da Jair, que eu já tive notícia que de onde vem a Jair Amintas, ou Jair, né? O dono chama Jair Amintas. E de onde ele vem, de onde vocês são. Esse início dessa história aí, que eu sei que antes da Jair já teve outra empresa aí da família, né? Quem quer começar aí? Vamos lá. Eu vou começar aqui. Vamos lá, Tiagão. E aí, se for o caso, Rafa complementa e a gente vai fazendo Já dessa vai saber forma. os detalhes mais do que eu. Combinado. Na verdade, a história começa com a Casa Cinco Irmãos, né? Sim. Foi um comércio antigo, uma loja de secos e molhados, ali perto onde era o Cimentão. Centro de Montes Claros. No centro de Montes Claros, né? O meu avô, Jair Amintas, e os irmãos. Então né? quem criou isso tudo, quem começou foi seu avô, né, Tio? Na verdade, essa loja foi concebida entre eles lá, Entre né? eles. Entre os irmãos lá. Uhum. E posteriormente, né, meu avô tinha 2 filhos e 2 genros. Uhum. Né? É um desejo de um patriarca, né? Ele juntou, né? Meu pai era advogado, pai de Rafa contador, meu tio engenheiro, então né, ele lançou 2 loteamentos na época, o Cidade Nova e o São Judas Tadeu, Dona Grigória também. Uhum. 3 loteamentos. 3 loteamentos, então isso tudo ele convergiu e é aquele sentimento talvez de um paizão, né, que Sim. quer colocar todo mundo junto e tal, uma questão familiar, né, eu acho que modelo de vários negócios que começam no Brasil familiar. Uhum. E ele deu início. Né, deu início na Jair Amintas. Jair, certo. E rapidinho, Thiago, só voltando aqui, Jair Amintas veio para Montes Claros, ele é de Juramento? Isso, assim, essa história é uma história curiosa e tal, porque Eu não sabia, por isso que eu tô te perguntando. é um pessoal que veio parar em Montes Claros, entendeu? Veio parar em Montes Claros, e aí, né, meu avô sempre, todo mundo que a gente conheceu, meu avô conviveu, Sim. morreu em 2005, mas a característica do meu avô era de uma pessoa muito calma, mas sempre muito inquieto, Sim. né, muito habilidoso para fazer negócio e tal. Uhum. E um visionário, então ele tinha essa capacidade, sabe? Meu avô era muito hábil para fazer negócio. Legal. Então ele via em tudo uma oportunidade, sabe? E conseguia né, juntar a necessidade com a possibilidade e as coisas iam acontecendo. E quando ele abre essa loja Cinco Irmãos, no centro de Montes Claros, você falou em frente ao Cimentão. Só pra falar pra galera aí de casa, o Cimentão, gente, pra quem não conhece, é onde é o shopping popular hoje. Ali era um estacionamento, né, gente? Um Isso. estacionamento de nome Cimentão. E essa loja Cinco Irmãos, então, era ali. Isso. Ah, legal. Quantos anos durou a loja, vocês sabem? Eu não Difícil sei, lembrar, né? eu não sei dizer, mas assim, né, a Jair Amintas, ela foi aberta posteriormente ali na Rua São Francisco, né, naquele 290, São Francisco, na Galeria Jair Amintas. Isso. Ô, Tio, rapidinho uma dúvida. Nessa loja Cinco Irmãos, só pra gente chegar na Jair, seu pai participou? Não, na verdade aí era só meu avô e os irmãos dele. Ah, os irmãos dele, Isso, certo. eram os irmãos dele. Tá. Depois que ele vem com os filhos pra Jair. Exatamente. Perfeito, entendi agora. Exatamente. Eu tava confundindo, achando que já era com os filhos. É. Então, partindo pra Jair Amintas, como que nasce nisso aí? Ele, seu Jair e os filhos. Isso. Já abre a imobiliária. Ele deve ter enxergado na época esse nicho de imobiliária, né, Rafa? Ele enxergou o potencial em 1978, que tinha até a fazenda, o provável loteamento, Uhum. foi o Dona Gregória, Cidade Nova e São Judas. Isso já era dele, né? Já era da família, Da já era família. dele. Era dele. E naquela época não tinha legislação, não tinha regulamentação para isso, como é hoje. Uhum. Era só abrir rua e vender. Entendi. Então, e até hoje, nos dias de hoje, chegam alguns contratos, né? As pessoas compraram imóvel 80, 90, 95, querendo regularizar. Legal. E é curioso que isso já demonstra também, né, essa capacidade que ele tinha, né, Sim. a visão dele. Então, né, ele tinha, por exemplo, onde era a rodoviária mesmo, aquela parte ali do Cidade Nova, foi um bairro que
foi feito pela Jair Amintas. Era Jair Amintas Empreendimentos. Imobiliários. Ô, gente, e quando ele abre essa imobiliária, então, já com essa terra e fazendo esses bairros, já dá um up, talvez, né? Sim. Na imobiliária. É porque, veja bem, né, tinha né, o terreno. Meu pai era advogado, fazia gestão de carteira de locação. Análise de crédito. Análise de crédito. O pai de Rafa era contador com experiência. Meu tio era engenheiro. Sim. Tinha um outro tio que era publicitário. Então, assim, foi uma convergência mesmo, né? Com a expectativa, né, de dar uma empresa, bacana, né, demais, bem sucedida. Seu pai chama Marcos. Meu pai Marcos E o seu? Tolentino. João Darcy. João Darcy, um desses sócios aí. E aí a Jair Amintas inicia na rua... Na rua São Francisco, São número Francisco. 290, uma galeria. Na verdade era uma sala, né? Era Rua uma São sala. Francisco, cara, legal. Ali Porque fechado. depois ela muda, né, Di? Isso, a história é tão curiosa, né? Assim, são as coincidências, Sim. né? Ou providências. Porque começou na rua São Francisco, posteriormente a Jair Amintas foi transferida para a rua Doutor Santos, Sim. que era a casa do meu avô e da minha avó. Que é onde eu lembro, assim, eu tenho lembrança lá da no Jair. centro. Que é onde minha mãe, Meu pai. o pai e Nasceram. o Thiago, pra gente nascer, foram Foram criados. criados. Nós temos fotos tempo atrás em casa, vendo a foto do aniversário de 15 anos da minha mãe. Que legal. Nessa cara, casa onde nessa é que a gente casa. trabalhou, onde é que foi a Que empresa. depois virou comércio, né? Que virou começo. E posteriormente, em 2002, nós fazemos uma reforma, né, na sede atual, que também foi a última casa do meu avô. Ah, Que ele legal, veio a falecer cara. aqui no Todos Santos. Entendi. Então ele sai do Centrão, que talvez o Centrão virou muito comercial, ninguém aguentava morar ali mais, né? Isso. E muda pro Todos É, Santos. dando lugar para a empresa, né? Então ele saiu do centro indo Todos Santos, a empresa foi para lá. Aí depois, após o falecimento dele, passou alguns anos, nós Gente, pegamos a e o- casa e o bairro Todos os Santos nessa época devia ser, assim, devia ser mato, talvez, né? Era. Não sei. Não sei se você vai se recordar, tem aquela ponte que atravessa Sim. ali, né? Ali a gente, era uma Passava pinguela, de né? cano, era um cano, É. passava andando em cima do cano. Que legal, cara. Isso foi, se você for pensar bem, foi ontem, né? Bacana demais. Então, e eles tocam essa empresa a partir de 1978. Como é que foi a entrada suas? Até chegar em vocês. Vocês são a terceira geração da família e tocando a Jair Amintas. Isso é um negócio, assim, eu acho sensacional, porque essa sucessão, se ela não existir, talvez a empresa acaba, né? O proprietário ele não consegue acompanhar, talvez, o mercado, a tendência de uma empresa, que, ao meu ver, que não tem sucessão, ou enfraquecer ou acabar. E vocês assumem aí em 2000... Eu entrei antes de Rafa, eu formo em 2005 e venho para Montes Claros em 2006. Eu cheguei a trabalhar, né, com meu tio Amintas e com o pai de Rafa, o João Darcy. Então você formou fora de Montes Claros? Isso, formei em Belo Formou em quê? Horizonte. Direito. Minha formação é advogado, vim, né, comecei em 2006 e posteriormente Você começa a trabalhar dentro da Jair Amintas. comecei a trabalhar. Eu costumo brincar que quem é desse mercado, quem é desse ramo, né, você já começa a escutar falar de imóvel na barriga de sua mãe. Desde o berço, né? Desde Sim. o berço. Vocês têm isso na veia. É um negócio Você que nasceu dentro do a negócio. gente vive isso, né? Então, mas eu particularmente achei que eu ia levar minha vida em Belo Horizonte. Outro ramo. Entendeu? Entendi. E acabou que deu certo. Vim para Montes Claros em 2006 e comecei a trabalhar com eles ainda na rua Doutor Santos. Entendeu? Aí, posteriormente, em 2012, Rafa, irmão dele, Fred, eles, né, vêm para dentro da empresa, já parte de um plano sucessório. Sim. Fernanda, minha prima. É consensual, né, Thiago? Isso. Todo mundo concordou com o planejamento, com a estruturação. Isso. Aí depois minha prima também veio sucedendo o meu tio Amintas. Entendi. Ô Rafa, e você, quando você vai para Jair Amintas, antes você devia ter outros negócios. Quando você decide essa... Eu empreendia antes, já mexia com padaria, panificação, depois eu estava com cozinha industrial, eu trabalhava no mercado de alimentação. Legal. Então, tanto que no início era meio expediente, você lembra, Thiago? Eu ficava de manhã nessa outra empresa que eu, Porque você não que eu acabou com ela, trabalhava. né? Não Você acabei, foi e pra eu Jair. também. E como era empresa familiar, era várias bocas, teoricamente, não conseguia a subsistência suprir a necessidade de todo mundo. Então, até um dos pontos nas reuniões que a gente fez sobre essa questão do planejamento sucessório foi muito essa questão salarial, até onde podemos ir. E eu, naquele momento, eu tinha uma necessidade financeira, eu já tinha filho, já estava casado, já tinha filho, já e tudo. Então, eu conciliava. Então, de manhã eu vendia salgado, lanche, comida, e à tarde eu vendia imóvel. Legal. E nada a ver uma coisa com a outra. Total. Cara, esse lance, o que você falou aí, Rafa, o lance financeiro da empresa familiar, eu venho de uma empresa familiar também. E a gente passou por isso, parecido, assim. Eu fui partir para minha loja
E meu irmão tocou, porque realmente, assim, se eu ficasse lá com ele, ia ser difícil sustentar 2 famílias ali. Isso é interessante demais. Essa é uma coisa que a Rafa sempre falou, né? Essa é uma preocupação que sempre houve, porque o mercado também, de certa forma, é limitado, né? A empresa pode crescer muito, mas ainda assim, né, esbarra numa barreira natural. Então, Sim. era uma preocupação que a Rafa sempre alertou. Entendi. Outra coisa, quando vocês entram em 2012, eu vou pra citar em 2012, Ti, você entrou antes um pouquinho, depois Rafa entrando, que chega nessa terceira geração realmente de Consolidação. consolidação. Qual o tamanho da empresa quando vocês entraram? Assim, Acho que já é o que é hoje? Já não, era o que é hoje? Na época devia ter uns 15 funcionários, tinha 15 a 20. Assim, essa quantidade de funcionário, pode ser que sim, devia ser uns 15, mas a Jaiamitas já era uma empresa consolidada. Já no era mercado. consolidada. Ela já Já tinha um era. certo protagonismo de mercado, Sim. já tinha um posicionamento respeitável dentro do mercado de Montes Claros. Muito antiga, né, Rafa? Muito antiga. Não tinha os processos como é hoje, mas era bem posicionada. Hoje, numa comparação, naquela época, vamos falar que tínhamos aí 15 a 20 colaboradores, hoje nós temos 80. Puxa, Então, 80 hoje. o ecossistema Todo. imobiliário, dentro do ecossistema imobiliário. Então, foi um passo gigantesco que nós fizemos de lá para cá. Porque nós continuamos pequeno e era uma empresa menor, mas era o reflexo também, né, das características dos sócios, né? Então, Sim. a questão da honestidade, transparência e tal, isso vem muito do meu avô, do meu pai, dos meus tios, entendeu? Então isso é o Sempre essa linha, né? Isso, então isso é o reflexo, né? Então, costumo brincar que, né, tiver algum problema, as pessoas nos procuram, até hoje nos nós procuram, somos né? muito Tem acessível, uma identificação muito grande, né? Sim. Por mais que a empresa tenha crescido, né, tenha processo, outros cargos, mas E tem tem essa uma característica identificação. muito marcante nas imobiliárias, Gui, é a questão que a imobiliária tem muita questão familiar. A imobiliária, 99% e meio das imobiliárias abertas hoje no mercado são familiares. Sim. E muitas se remetem ao nome do fundador. Então tem muita ligação, né, de família, de honestidade, porque tem que passar credibilidade. Porque a partir do momento que você está gerindo um patrimônio, né, e outra coisa, hoje, no atual momento que a gente está macroeconômico e tudo, a renda de aluguel, ela é a subsistência de várias famílias. Então a pessoa vive daquilo. Então é uma responsabilidade muito grande você conduzir isso aí. Acho que a palavra é isso, bicho. O ramo seu é de responsabilidade grande, né? Muito grande. E quando você mexe com a venda de um imóvel também, né, Rafa? Você lida com sonhos de quem está comprando, quem está vendendo uma necessidade, talvez. E vocês o que eu estou vendo é que vocês deram uma profissionalizada maior na empresa, né? Ela já era muito bacana, mas veio com a mudança para Todos os Santos, uma sede maior. Talvez isso, nessa pegada? Sim, assim, é porque, se você for pensar, né, vamos fazer 47 anos esse ano, né, tem muita história. Muita história. E quando você pensa em tempo, né, em tempo percorrido, num país que é tão desafiador, né, continuar vivo, trabalhando e tal, por esse tempo, a gente precisa, pelo menos, presumir que nós fomos exitosos. Nós, que eu falo, é a empresa. Né, precisamos presumir a jornada. Sim. Eu acho que nós acertamos, ainda que pouco, mas nós acertamos mais do que erramos. Né? Com certeza. Né? Minha família, nossos antepassados e tal. Então, assim, e estar presente aqui hoje, né, pra gente é um desafio grande, né, Rafa? Porque, assim, é um desafio e uma responsabilidade, né? Porque foi algo que o meu avô e nossos pais começaram e conduziram, e pra gente até hoje isso pesa muito, né, Rafa? E o objetivo nosso como gestor é perpetuar o nome, a marca Jaiamitas. A cultura, né, A Rafa? cultura. É interessante também, Gui, que hoje nós temos colaboradores com 20, 30 anos de casa, 35 anos de casa. Alguns, né, Rafa? Alguns, não é só um ou dois, não, são vários. Vocês não foram aquela nova geração que chegou querendo mudar tudo e vem cá e vamos renovar esses funcionários aqui? Eu acho que não teria dado certo, particularmente. Se faz um negócio desse, eu concordo, viu, Ti? Eu acho que não teria dado certo. A empresa é muito tradicional e vocês carregam esse nome, cara, com um trabalho fantástico, legal demais. É muito respeito que a gente tem, até porque o nome, e volta e meia alguém me chama de Jair, ou então me chama Rafael Amintas. Que também não ofende, não. Não Tá ofende, tudo né? Eu já certo, acostumei com isso aí. Mas justamente é isso, é uma responsabilidade muito grande, até perante a nossa família, igual minha avó, né? Que em momento algum alguém fala dela. Mas minha avó, a Joana Tolentino, Dona Nonô, ela foi a pessoa mais... Esposa do seu Didi. Esposa do seu Didi. Ela foi a pessoa mais espetacular que eu tive o prazer de conviver. E ela atuou em algum momento, não, né?
Não, minha avó era uma legítima, autêntica dona de casa. E Isso era muito comum, né, Thiago? E a relação, assim... Mas ela manteve a família unida, ela que era a base da família, é uma pessoa Uma extraordinária. matriarca mesmo. E assim, a referência, né, que a gente tem é exatamente essa, aquela vozinha mesmo. Sim. Trata, né, cuidava Vocês de têm essa tudo. lembrança, né? Sim, Ela é falecida? falecida. Primeiro ou depois do avô? Foi depois de vovô. Depois. Depois do meu avô. O Thiago, e assim, Rafa, o avô, o fundador, ele abre primeiro uma loja com os irmãos e depois com os filhos, bicho. Ele gostava de trabalhar com a família, hein? Valente. Valente. Não é fácil não, cara. Eu tenho meus pais trabalham há 40 anos juntos, de casal. Eu não consigo nem imaginar um negócio desse, bicho. É um desafio. Agora, meu avô tinha essa característica. Meu avô foi, eu posso estar enganando nos termos aqui, mas foi adjunto promotor de justiça, que naquela época não era concursado, foi piloto de avião. Então, assim, ele era ativo demais. Tinha uns negócios que, assim, você falava, mas isso não tem nada a ver, né, com uma coisa com a outra, e ele tinha essa capacidade, entendeu? Tem até uma observação também na jornada aí. Dona Nonô, nossa avó, ela era da coletoria federal. Esse caso era curioso. Que é Receita Federal hoje. Ela trabalhou? Ela trabalhava na Receita Federal, na coletoria federal, lá na década de 70, ou 60, 70. Era 60, 50, 60. Coletoria Federal. Você nem sabia que existia. O irmão dela era o coletor-chefe, né? O irmão dela e conseguiu esse emprego para ela. 50, 60. Porque aí ela contava os casos que o caixa não batia. Sim. Não sei como é que era a forma de trabalho. E meu avô tinha que ir para lá ajudar ela. Meu avô na época já tinha algumas coisas já. Ele tinha que fechar o caixa da coletoria. Ajudar a fechar o caixa. Senão não tinha como ele ir embora para abrir amanhã. E esse trem foi chateando tanto. Esse aí foi chateando ele tanto que ele pediu uma exoneração. E já, naquela época já era uma remuneração, né, assim, devia ser legal, né? E aí, foi curioso, porque teve que pedir um favor na capital na época, que eu acho que era o Rio de Janeiro. Era no Rio. Tiveram que fazer um pedido para que ela fosse exonerada aqui. E aí minha avó aí passou a ser dona de casa mesmo, entendeu? E aí meu avô assumiu o compromisso com ela que faria a composição da renda na família. E a Jair Aminta já existia nessa época? Não. Ainda não, né? Era de 60, 50, 60. Os meninos, minha mãe era pequena, né? Marcos era pequeno. Vocês nem sonhavam em Nem nascer. sonhava, eu só fico pensando na aposentadoria que ela deixou de receber, no salário dela e tudo. Se desse pra voltar atrás, eu não queria. Ô, gente, que bacana. Eu tenho uns tópicos aqui para citar também. Entendi bem a história da Jair até chegar a vocês. Imagino o tanto desafio que vocês encararam aí nesse processo, né? Uma empresa familiar não é fácil. Até está do jeito que está. Eu acompanho o trabalho da Jair. Eu quero falar um pouco agora sobre o mercado imobiliário mesmo, sobre o corretor imobiliário. Vocês lidam com isso há muito tempo, né, Rafa? Acredito, né? Sim. Desde quando vocês abriram. Vou entrar até num assunto um pouco polêmico, e eu quero opinião suas. O corretor imobiliário, eu tenho visto que a profissão até cresceu muito ultimamente. Só que aquela frase que eu escuto há muito tempo, se você não deu certo na vida, você vira corretor. Nada sem desmerecer os corretores, pelo amor de Deus, que eu tenho grandes amigos corretores aí, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, como vocês enxergam essa função hoje do corretor, nesses anos todos? Eu vou falar, mas aí depois o Rafa vai ter que botar o chapéu de delegado do Cresce, que atualmente ele está delegado do Cresce, né? Uhum. Vamos falar assim, da minha história, né? Desde 2006 para cá, eu passei, né? Vivenciei essa mudança do perfil de corretor de imóveis, né? Que sempre foi isso, né? O corretor de imóveis era a última opção que a pessoa tinha, profissional. Então ele tentava isso, tentava aquilo, e tendo em vista que ele, né, não tinha conseguido êxito nem nada, ele passava a ser corretor de imóveis. Você é bom vendedor, vira corretor. Vira corretor. E o que a gente tem visto de lá para cá é uma mudança, né? Atraído, obviamente, né? O corretor hoje tem uma remuneração bem interessante, Sim. mas as pessoas estão cada vez mais preparadas, né, profissionalmente, né, para ser um consultor de vendas, a pessoa ter capacidade de falar, alguém faz esse negócio por causa disso, de ter referencial, conhecer do mercado financeiro. Então, o que eu tenho visto é isso. E o corretor, eu costumo dizer que o corretor é um cargo de confiança, é como se fosse um médico de família, da família, Claro. um advogado de confiança.
Então todo mundo faz pelo menos uma transação na vida durante a vida. Há quem faça mais, né? Há quem faça muito mais. Você ter a figura de um corretor, né, que você possa confiar é de fundamental importância. Se a gente vai pegar uma evolução de 2012, que é igual você falou, nós nascemos na imobiliária, mas nós não tínhamos participação efetiva. 2012, quando nós iniciamos o processo do planejamento sucessório até o dia de hoje, o mercado ele evoluiu muito. É igual o Thiago falou, até dessa cultura. Hoje a gente é muito mais, o profissional hoje da corretagem, ele é muito mais um consultor de vendas, um consultor de negócio. Perfeito. Até essa questão também da capacitação, da orientação. Hoje a informação está muito fácil, né, Gui? Dados, né? Antigamente era muito difícil você ter informação. O corretor devia ser muito procurado, né, Rafa? Assim, o corretor sabe onde está. Hoje a internet solta ali. Hoje então está muito fácil a informação. Então, assim, hoje a capacitação do profissional ela é muito mais fácil. Inquestionável isso. Hoje é curso, é evento, é congressos. Entendi. Então, e hoje, o fato mais interessante, a gente pega 2012 para cá, se não falha a memória, em 2012 nós tínhamos 10 corretores, 8 corretores, não tinha nenhum com curso superior. Hoje todos os corretores nossos têm curso superior. Que legal, cara. Então, sim, é uma evolução muito grande. E dentro desse processo nosso, que o Thiago até colocou, do Cresce, houve uma eleição no Cresce no ano passado, nós ganhamos, né, junto à chapa, que a gente estava à frente aqui na região nossa. Que legal. Então, eu sou agora delegado regional do Cresce em Montes Claros e conselheiro efetivo do Cresce. Então, o Cresce tem um papel de regular e fiscalizar a profissão. Então, dentro desse processo também, o Cresce dá o suporte de orientação, de condução, que nós temos que existe muito canibalismo de mercado, a questão das boas práticas de mercado, da regulamentação. Então, a gente fica sempre atento a essas conduções para tornar o mercado mais saudável possível e mais justo possível. Porque o propósito nosso é esse, né? Tornar a profissão mais justa possível e mais correta para o pessoal andar na linha. Ô Gui, essa questão que a gente está falando do corretor, se eu não estiver errado, lá por 2018, 2017, com a questão tecnológica, né? Muito se falava, não, o corretor vai deixar de existir, o intermediário vai deixar de existir. E a gente até respirou isso uma época, né, Rafa? Foi. Rolou isso, cara? Não, era 2013, 2014. Né? Então, vai acabar. Isso gerou uma apreensão pra gente, né? Falou, pô, bicho, que loucura um trem desse. Eu escutei conversa falando assim, meu menino na época tinha 2 anos. Sim. Aí um amigo meu de Belo Horizonte falou, Rafael, seu filho nunca vai entrar no imobiliário. Eu falei, vixe, eu tô perdendo meu tempo aqui. E olha só. Não vai ter sucessão? Não, entrar no que ele falou que imobiliário ia acabar. Ia acabar. Porque era intermediação. Tudo que era intermediação ia acabar, entendeu? Começou Uber, iFood, essas coisas, entendeu? E hoje o que a gente vê, na verdade, é o protagonismo total do corretor, né? Da pessoa corretora. Eu vejo uma evolução exatamente, na profissão mesmo, pessoa eu citei física, isso. Pessoa física mesmo, a pessoa, entendeu? Então, assim, é muito curioso você ver essas mudanças acontecerem ao longo do tempo. Não, e tem essa questão mercadológica, que o mercado está muito dinâmico. Então, quando surgiu aqueles grandes operadores, os grandes players, igual o Quinto Andar, Loft, vai dominar o mundo, vai comprar todo mundo. Assim, hoje, dentro dessa leitura de mercado, do posicionamento que a gente tem, das informações que nós temos dentro do mercado nacional, o mercado nunca teve tão favorável ao corretor capacitado e às imobiliárias que atuam em rede. A atuação em rede, Gui, é uma questão que se ajudam. Né? A rede, você compartilha boas práticas, mercados, informações, a carteira, o mercado se ajuda. Moraliza o mercado. Que o interessante é isso, você se ajudar dentro do mercado. Hoje não existe concorrente em Montes Claros, é parceiro. Sim, então hoje a parceria ela predomina na cidade. Essa visão é importante demais, Rafa. É fundamental para o imobiliário. E você entrando na rede, falando de redes, você hoje é o presidente da presidente da Associação das Imobiliárias Norte de Minas. Da Associação das Imobiliárias. Que isso aí hoje é a Netmóveis Montes Claros. Porque nós temos uma célula em Montes Claros e uma célula também em Janaúba. Legal. Estamos estudando também o mercado de Pirapora, mas isso aí tem segundo plano. Legal. Então a Netmóveis foi em 2012 que nós instituímos ela, junto com um grupo de imobiliárias, fomos fundadores do processo. E a gente está sempre aberto a novas imobiliárias que têm interesse em fazer o nosso grupo. Para isso tem que ter a cultura do compartilhamento, ter um crivo, passar pelo crivo aí das demais imobiliárias para fazer parte do nosso grupo. Só para você entender, Gui, porque antigamente
Antigamente, como é que funcionava? O cliente ia na Jair Amintas e falava, olha, quero disponibilizar meu imóvel para venda, para locação. Qual que é a taxa que vocês praticam? É X. Entendi. Ele saía de lá, ia na imobiliária vizinha e falava, ó, estive na Jair Amintas e a taxa que eles praticam é X menos Y. O cliente está sentado já só tá à jogando, mesa, né? Quanto Falou, você faz pra mim? falou, eu faço isso, você quer deixar Cara, eu não comigo? sabia disso, Thiago. Era, Existia essa cara, negociação. era. E como não existia relação direta, né, Ficava o disse-me-disse. o dito pelo não dito. Isso. Né? A pessoa da outra imobiliária não te ligava, não confirmava a informação. Entendi. E, né, como a Rafa falou, era o canibalismo que ia Era o canibalismo. acontecendo. A partir do momento que a gente Teve um senta fato, na mesma mesa e começa um a ligar para o Dialogar. outro contato direto, isso acabou. Teve um fato curioso, lá em 2012, 2013, o maior anunciante do jornal Gazeta, o Jornal da Notícia, era Jair Amintas e a Master. Certo. E o maior anunciante das páginas amarelas também era Jair Amintas e a Master. Aí tinha um pessoal da Gueatel, isso em 2012, lá 2013. Aí eu lembro que eles chegaram na mesa lá, chegaram com uma proposta assim absurda. O cara falou para mim, Rafael, A gente ficava refém, né, ficava cara? refém. E você não queria ficar para trás também no mercado? Claro. Aí eu lembro que o cara chegou para mim e falou, acabei de fechar com o Ronaldo Mourão da Master. Essa contrapágina aqui, valor de hoje, tipo assim, 20 mil reais. Eu falei, então tá bom, eu vou ligar para o Dr. Ronaldo aqui, que é amigo meu. Deixa Se eu ele ver. pegou, eu vou pegar outra capa também pra gente estar junto. Então quando eu peguei o telefone, o cara deixou o celular, o cara deixou. Largou tudo. Caiu tudo no chão. Oh, meu Deus. Ele, ó, eu não fechei, não, você me desculpa. Então, assim, o mercado Quis fazer o jogo, né, Rafa? quis fazer o jogo. Isso aí é um canibalismo. Que eu tô falando, isso aí é o fornecedor, Gui. Sim. Mas o que é a prática comum era o próprio mercado fazer um canibalismo com as imobiliárias. João quer vender imóvel, Maria quer alugar uma casa, então ficava o canibalismo. E quem perdia era só as imobiliárias. E nesse ponto, a questão da rede, a gente, né, acha que é muito favorável, foi muito favorável, gerou resultado, né, gerou interação, né, Rafa, intercâmbio. Né, porque o que você faz bem feito? Peraí, vamos conversar aqui. Isso favoreceu muito, sabe, cara? Compartilha Isso foi boas É muito práticas. difícil você ver isso em alguns ramos, viu, Thiago? Isso talvez é um negócio do ramo imobiliário. Essa união, mas vem talvez, mudando, né? Mas Vem isso mudando, aí né? é questão também da maturidade do grupo. O grupo nosso é muito maduro. Entendi. No processo nosso de constituição, tem um CAMAN, que é uma Câmara de Arbitragem, que a gente devidamente constituída para conciliar atritos, né, ruídos que venha a ter. Nós nunca tivemos necessidade que legal. de acionar o CAMAN. Sim. Nós conseguimos sempre, no entendimento, o diálogo, isso aí eu acho que é muita maturidade. Hoje a Netmóveis, hoje o compartilhamento de negócios da Jair Amintas corresponde em torno de 52%. Então 52% tem um termo que eu gosto de falar, que é antes de lamber do que cuspir. Claro. Né? Então, assim, Concordo. quando você capta um negócio, é certeza que nós vamos vender aquele imóvel, ou na Jair Amintas ou na imobiliária parceira. Parceira. E Com legal mais demais. velocidade para o vendedor. Pro Isso que é cliente, interessante. cliente proprietário é o seguinte, se você deixou o imóvel na Jair Amintas, por exemplo, e vendeu no Otônio Linhares ou na Vivendas, entendeu? A satisfação do cliente é ter um negócio efetivado, com segurança, No com preço que ele tranquilidade, quer, no não quer preço nem saber. desejado. Entendi. Então, a gente atende o cliente, né? Não são, por exemplo, não são 6 corretores da Jair Amintas e, na verdade, são 50 da rede atendendo. Então, é muito positivo. Só para explicar para a galera que está assistindo aí, o que é essa rede que eles citaram aqui da Netmóveis? É uma união das imobiliárias, onde eu coloco me corrija se eu estiver errado. Eu sou cliente, eu coloco meu lote na Jair Amintas, vocês anunciam nessa rede, Netmóveis. Isso. Todo Perfeito? mundo tem acesso ao E estoque. todo mundo tem acesso. Então a outra imobiliária, ela já tá, que faz parte da rede, ela já está livre para fazer a venda desse imóvel. Tranquilamente. E aí a comissão Por, para cada um. por meio a meio. intermédio Meio da a meio. captadora. Legal. É meio a meio. Bacana, Então, de assim, é boa. muito clara a regra. E hoje a Netmóveis tem 170 imobiliárias no país. Tem um sistema nacional, né, nacional, tem um sistema de gestão que compartilha tudo. Não é comum, mas, por exemplo, se eu quiser comprar um imóvel lá em João Pessoa, eu consigo acessar daqui imobiliária parceira. E tem muita questão da indicação. Sim. E o que é fundamental disso hoje, Gui, é a troca. É boas práticas, é o compartilhamento, isso é fundamental. Recentemente nós fizemos até aquele intercâmbio aqui em Montes Claros, né, Rafa? Foi. Que foi No o ano primeiro da No Netmóveis, ano passado, né? nós Sediamos, né? fomos anfitrião aqui na cidade de Montes Claros. Do primeiro intercâmbio Netmóveis, nós recebemos 12 gestores imobiliários que vieram De outros locais. do Brasil, São Paulo, Rio, Que troca boa, né, Thiagão? Espírito Santo, Poxa. Salvador. Eles vieram, ficaram aqui 2 dias dentro da Jair Amintas,
Então houve uma troca gigante, cada líder do nosso setor fez uma apresentação total e plena da empresa, Sim. apresentamos todo o ecossistema nosso com o objetivo de partilhar o que a gente vem fazendo, o que a gente entende que é o certo, Legal. que dá certo, que pode ser replicáveis nas operações de cada cidade. O feedback que a gente recebeu foi super positivo, porque o que eventualmente dá certo aqui em outra praça não dá, mas a pessoa tem a possibilidade de aprimorar algo que ela já faça. Legal. Então, e assim, a gente compartilha, mas aprende também, na mesma proporção ou mais quando a gente faz É uma isso. troca, né? Ganha-ganha. Isso. Ô Rafa, e só para finalizar esse lance da rede, e a imobiliária que está ali dentro, esse selo da Net Imóveis é interessante para ela? Talvez de ser uma imobiliária que está nessa rede? Tem um amigo, eu fiz muita questão de convidar uma imobiliária parceira nossa hoje, ele estava fora da rede, e eu falei com ele assim, entra, eu tenho certeza que você vai adaptar ao modelo de negócio, e você vai ganhar processos e você vai ter o estoque da Jairamitas e da Márcia, por exemplo, da Vivendas. Entendi. Então com isso aí depois passou 6 meses, ele falou assim, o que eu cresci em 6 meses, se eu estivesse sozinho, não teria crescido em 5 anos. Cara, que legal. Cresceu de processo, rotinas, de troca. É isso aí, um ajuda no outro, no Bacana processo. demais. Ô Rafa, eu como cliente, eu posso entrar no site Net Imóveis, não? Pode. Tem o portal Tem o Netmóveis portal Brasil. Netmóveis, tá. Brasil. Eu coloco Montes Claros lá, eu consigo acessar Acessa todos os tudo. imóveis. Acessa tudo. Mas, por exemplo, o nosso site mesmo, você acessa a base toda de Montes Claros. Entendi. E Tá de tudo qualquer ali. outra parceira também vai acessar a nossa base e das outras demais, da mesma forma. Ah, que legal, cara. Só. Eu falei que Rafa hoje é delegado regional do Cresce e presidente da Net Imóveis. Isso. Então hoje, dentro desse processo aí, Gui, a Netmóveis, ela tipo assim, defende os interesses da PJ, da imobiliária, do Cresce PJ. Perfeito. E agora com essa movimentação nossa também defendendo os interesses aí do profissional autônomo, que é a pessoa física. Bacana. Né, que nós temos aí Já na tem região Cresce. nossa, já tem um Cresce, aqui nós temos em torno de 1.500 corretores na região nossa. Bacana. Que é exatamente Entendeu? aquilo que você perguntou, né? Do corretor. Isso. Né? O corretor tá cada vez mais evidência, ganhar cada vez mais relevância. Então, Ganha além esse de respeito, né, Tim? A profissão ganha esse Então, respeito. além de trabalhar, a gente tem essa responsabilidade de perpetuar o nome Jairamitas, né, preparar, que a gente até fala que a próxima sucessão vai ser profissional, Sim. né, nós vamos querer trazer família para dentro da empresa, que a gente também entende que a empresa vai ser grande, que a gente vai trabalhar para isso. Sim. A gente defende também pelo mercado, para o profissional, para a capacitação, para a moralização do mercado, onde é que todo mundo ganha de forma saudável. Que bacana, cara. Legal demais. Ô Tiagão, um cara que tá querendo virar corretor hoje, você tem algum conselho para dar a ele? Pô, Gui, o corretor, antes de tudo, ele precisa gostar de gente, né? De gente, porque eu acho que uma característica que meu avô tinha capacidade de fazer negócio com muita facilidade, né? Aquela conversa mesmo, né? Procurar entender o que você precisa, né? E eu acho que esse é o ponto de partida, né? Bacana. É uma profissão que, né, a médio e longo prazo a pessoa com certeza, né, vai oferir lucro, né? Vai ter um rendimento bem razoável. Mas exige, né, cara, muita dedicação, muito esforço. A gente não pode vender que é uma coisa fácil, porque não é fácil, entendeu? Com certeza. Mas é uma realização e tanto, né? Quando a pessoa faz uma venda ou recebe um feedback, falou, cara, ó, você resolveu um problema meu, me deixou feliz, você entendeu minha necessidade. Então, assim, né, às vezes eu pego alguns depoimentos que os nossos corretores recebem e eu fico super orgulhoso, cara. Eu acho, assim, sensacional. É uma realização muito grande que, pra mim, vai além do dinheiro. Legal. Entendeu? Bacana demais. Acho que a gente contou a história da Jair, assim, até um pouco superficial, porque para contar vários detalhes tinha que estar talvez o Jair aqui ou o pai seus para contar. Tem algum outro caso que vocês lembram assim, que vocês queiram passar para a galera? Tem o processo sucessório em si, né, Tiago? É o histórico mesmo, Peraí, né? então tem um lance aí que eu quero que, se vocês puderem falar. Como é que foi essa cisão, pode-se dizer assim? Dessa sucessão Com a sua? cisão lá em 2012, quando nós iniciamos no diálogo da família, eu lembro que a família toda sentou na mesa, e nós fomos tratar sobre o planejamento sucessório, foi consensual, Sim. mas nem todo mundo estava de acordo com as condições, porque no levantamento nosso, nós tínhamos a PJ, que é as Jairamitas Negócios Imobiliários,
que faz a gestão de imóveis de terceiros. Perfeito. E nós tínhamos, naquela época não podia ser chamado holding patrimonial, porque não tinha holding patrimonial, mas tinha um estoque de patrimônio considerável. Então a família, era o PJ tinha o contrato social, tinha 15 pessoas assinando o contrato social ou mais. Ô, Rafa, e talvez essa parte que você diz do patrimônio, talvez até maior que a empresa? Maior, nós fizemos na época, nós fizemos 2 avaliações do patrimônio e fizemos o valuation da PJ, porque chegou no momento que nós chegamos na decisão que a gente tinha que buscar sanear a empresa, resolver a empresa. Do jeito que estava, não tinha condições de a gente seguir adiante. Né? Então, assim, a empresa, o contrato social era 15, 18 pessoas, não lembro. Então nós fizemos, eu lembro que fizemos uns lotes, né, Tiago? Uns lotes do que era um bom e um ruim, um médio dos imóveis. E fizemos, nós buscamos uma assessoria em Belo Horizonte, né? Um contábil também de São Paulo nos assessorou na época. E fizemos uma cisão, né? Acho que foi até uma das primeiras cisões que teve aqui na cidade. É porque assim, esse processo, a gente vai esquecendo das coisas, né, Rafa? E não dá a importância que teve, sabe? Então, assim... Ainda mais em 2012. Tem quantos anos já? 13 anos. 13 anos. Então, assim, eu começo em 2006, Rafa e meus primos, né, entram em 2012, a gente começa a caminhar para um planejamento sucessório, pensar em questão... E sem falar que o comércio moendo, né? As coisas acontecendo... Rolando ao mesmo tempo. Ô, Tiagão, quando começa essa cisão, você sabe falar, assim, vocês lembram quanto tempo dura um processo desse? Um ano, mais de um ano. Mais de um ano. É porque, assim, a Rafa falou, assim, né, mais ou menos como foi, mas o processo de cisão é um processo demorado e técnico. Né? Então, assim, exigiu, por exemplo, a Rafa lembrou aí, né, nós tivemos que contratar um escritório de contabilidade para nos assessorar, uma empresa para fazer um valuation da empresa, dos imóveis. Eu nunca tinha visto um processo desse assim. Isso vai para a junta comercial, para que a junta comercial aprove. Então, assim, por exemplo, a maior contadora, né, que nos assessorava na época, ela particularmente ela nunca tinha passado por um processo desse. E de uma empresa, né, podemos falar que era pequena, entendeu? Foi um processo, assim, quem estava de fora, né, bem interessante, a pessoa observar as coisas acontecendo, entendeu? E graças a Deus, tudo certo. Correu tudo bem, deu certo. Bom demais. Hoje nós estamos à frente da empresa aí. Hoje eu entendo que foi o melhor negócio que nós fizemos para a gente seguir com o negócio. Né? A família hoje tem a subsistência com a renda patrimonial. Fico muito satisfeito com a forma que foi conduzida. Equacionado, eu acho que ficou a bom termo, sabe? Assim, uma preocupação que a gente sempre teve também, que fosse de forma dentro do possível, da forma mais justa. E o bom relacionamento familiar, sim, né? Claro. Então os proprietários hoje são só vocês dois? As nossas duas famílias. As duas famílias. As duas holdings familiares. Eu tenho a holding, eu represento a holding da minha família, o Thiago representa a holding da família dele. Legal. Entendeu? E dessa Jair Amintas, dessa entrada suas, saiu alguns braços aí da Jair? Usar esse termo braços, teve alguns outros investimentos, Rafa? Dentro dessa estruturação nossa. É aprendizado. Dentro dessa estruturação nossa, Gui, da empresa Guarda-Chuva, a gente sempre teve a ideia de potencializar a margem líquida nossa. Então, através da verticalização. Perfeito. Né? Inicialmente, nós desenvolvemos um projeto interno. Aí eu falo que, igual o Thiago falou, para ser corretor tem que gostar de pessoas. E assim, as pessoas são os diferenciais que nós temos hoje. Então a gente tinha um projeto, mas não tinha pessoa. Entendi. Né? E graças a Deus, no decorrer do curso, foi aparecendo as pessoas que puderam, que compraram nosso projeto, mais difícil de achar, que é o mais difícil. Tem o Luiz Fernando, que é um cara... Providência, né, cara? Eu acho que são as coisas que vão convergindo, né? O Luiz Fernando, que ele é sócio nosso hoje em duas dessas empresas, ele estava um dia entregando imóvel alocado, eu encontrei com ele, aí eu já conheci ele do mercado, o cara amigo meu, tem um carinho gigante pro Luiz. Conversei com ele, falei, moço, Luiz é o cara pro projeto. Para outro projeto. Para esse projeto, o projeto da verticalização. Verticalização. Então, assim, aí depois ele estava entregando o ponto que ele estava fechando a empresa dele, falei, agora. Aí nós chamamos, fizemos algumas reuniões, aí Thiago... Tinha ideia na cabeça, mas não tinha pessoa, a gente não tinha braço para tocar um negócio, ideia entendeu? Boa a gente tem, né, Gi? Mas para achar gente, eu falo que se eu tivesse gente, eu abri umas 20 lojas. Gui, o que eu costumo dizer, Rafa, né, só te interrompendo, Rafa, o que eu costumo dizer é o seguinte, né, o sucesso que nos trouxe até aqui hoje, eu não tenho a menor dúvida, que são as pessoas. Né? A começar do meu avô, das pessoas que foram passando, meu pai, meus tios, minha mãe que também passou.
as pessoas que trabalharam, não tem a menor dúvida, porque hoje é o seguinte, né? Eu acredito nisso. Vamos imaginar que hoje você queira abrir um imobiliário e você seja muito capitalizado. Processo está disponível, programa, software, treinamento, qualificação, mas se você não tiver a mão de obra adequada, uma cultura, né, para fazer as coisas acontecer, e essa cultura foi criada lá atrás. Entendeu? Vocês deram continuidade, né? Então, assim, eu acho que, né, não é o objeto da pergunta, mas qual que é o maior sucesso da Jair Amitas? São as pessoas. Eu não tenho menor dúvida. E a valorização, né, Thiago? Foi tanto que quando a gente estruturou, né, eu lembro que nós fizemos aquele team building, foi quando? 2008, né, Rafa? 2008 ou 2018? 2018. Ali nós fizemos um plano de carreira. Eu lembro que eu fiz um estágio uma vez na Valer, e eu acompanhava muito essas grandes companhias daqui, dos benefícios, né, do que a pessoa, além do salário. Então a intenção nossa era reter o talento, valorizar o talento, pagar bem. Então fizemos um plano de carreira Jair Amitas, então nós íamos fazendo, então guardadas as proporções, o meu colaborador naquela época, de 2018, quando nós tivemos esse team building, eu falei assim, eu quero ser a novo nosso das imobiliárias aqui, para reter os talentos. Sim. Porque a gente vende serviço, amigo. Serviço é informação, né? Mas dando sequência, dando sequência, aí o Luiz Fernando apareceu na vida nossa e naquele momento, Gui, nós iniciamos o projeto da corretora de seguros, especialista no mercado imobiliário e também uma empresa de vistoria imobiliária. Uma franquia, né, Rafa? Uma franquia da Rede Vistorias. Então a intenção nossa era transformar essa empresa, uma subsidiária nossa, em um supermercado de serviços para imobiliárias. Perfeito. Tudo voltado para esse ramo imobiliário. Só imobiliário, vistoria imobiliária e corretora de seguros para imobiliária. A corretora em si, naquela época, em 2018, 2019, os corretores aqui não queriam saber de imobiliário. Não se fazia seguro imobiliário, para, por exemplo, com garantia locatícia, ou tinha isso, não existia isso. Os caras queriam fazer só carro, mal vida. Entendi. Então, assim, para a gente até buscar essa nova forma que já estava chegando nos grandes centros, que estava chegando as pessoas para cá, falaram, eu quero seguro fiança. Nós não tínhamos. Não oferecia. Não oferecia. Então, nós estruturamos esse processo e, graças a Deus, foi muito exitoso esse projeto nosso. Deve ter uns 2, 3 anos. Nós abrimos, né, a sociedade para a Master. A Master hoje ela é sócia nossa, a Master Netmóveis. Então, ela é associada da Netmóveis, parceira comercial nossa, e nós somos sócios nessas duas operações. Então também eu tenho certeza que foi um ganho para todo mundo. Um ganho financeiro, um ganho de processos. São empresas autônomas, independentes, geridas, né, por Luiz. E assim, o lado, né, teve esse lado que a gente aproveitou essa questão, né, de vamos dizer assim, essa sinergia que existia, né, Rafa? Mas teve um outro benefício que nós obtivemos também, que hoje a vistoria é feita por uma empresa, a franquia de ordem nacional, de atuação mais de 650 unidades no Brasil. Então o cliente não cria aquele mal-estar com a imobiliária, falar, não, você está favorecendo o proprietário, você gera imparcialidade na relação. E então, isso favoreceu muito. E outro negócio que saiu do guarda-chuva, Jair Amitas Netmóveis, foi que no decorrer do processo nosso, incomodado com a legislação tributária atual, desse manicômio tributário que o país nosso tem, a gente veio sempre estudando e buscando formas de maximizar a nossa receita líquida. Então nós estruturamos também a contabilidade interna, e nesse processo da reestruturação da contabilidade interna, identificamos um profissional altamente capacitado. Eu lembro a primeira reunião que eu fiz com ela, eu falei, você vai comprar minha loucura aqui agora. Então deu certo também, graças a Deus. Mais uma pessoa que comprou e veio para agregar. Sou muito grata a Giovanni e Franciele, que elas naquele momento acreditaram no projeto nosso. Então essa contabilidade hoje atua, desculpa te cortar, Rafa, atua para outras também? Ela começou como interna, e dentro do processo hoje, até um certo protagonismo que nós temos dentro do grupo da Netmóveis, nós começamos a ter convite para compartilhar boas práticas contábeis. Cara, que legal. Aí nesse processo, nós falamos, você está dando consultoria, dando suporte, orientação para terceiros, vamos desmembrar da Jair Amitas e ser uma terceirizada. Perfeito. Então hoje temos a sede no edifício absoluto,
A equipe nossa já cresceu bem. Qual o nome das contabilidades? Chama Contimob. Contimob. Só fazemos contabilidade imobiliária. Legal, do Brasil mesmo inteiro. Não, Thiago, não sabia disso. E é por isso que esse bate-papo eu gostei demais dessa criação do podcast. Que já tem agora, nós fizemos em 3 anos, e já está surgindo agora também contabilidades, que é concorrente nossa direta, surgiu agora. Sim. Que é oportunidade, você nichar. É porque a legislação tributária, Guilherme, ela é muito complexa. Dificilmente um contador vai ter segurança para falar de ICMS, para falar de ganho de capital, para falar... Porque é igual muita advogado. Coisa, o advogado não consegue, o trabalhista não consegue falar do penal. E o legal, né, da contabilidade, né, desse último exemplo, é porque a contabilidade estava lá dentro. Sim. Então, depois que elas ganharam vida e saíram, hoje elas têm capacidade de chegar, por exemplo, numa empresa no Rio Grande do Sul, ela senta, ela implanta, ela vai no sistema, no CRM, ela implanta o plano de contas para a pessoa. Ela já fez o nosso. Ela tem total conhecimento, ela conhece 5, 6 softwares, ela implanta o plano de contas e faz assim, assado. Então não é só aquela contabilidade, me manda aqui, que eu te mando a DAF, que não sei o quê. Isso impressiona, né, Gui? Imagina a pessoa sentar lá e falar, o seu financeiro vai fazer isso. O relatório que vai me mandar é esse. Entendeu? Então, assim, o grande diferencial é esse. Vixe, e vocês contando assim desses braços, eu vou usar a palavra braço, do guarda-chuva da Jairamitas, tudo parecendo que foi testado, né, Rafa? Com vocês ali, com essa contabilidade. Nós enxergamos a possibilidade de mercado, a oportunidade sim, de ter controle do processo. Porque a contabilidade mesmo, a gente estava incomodado com a questão tributária nossa, que não fazia sentido. Então a gente buscava também formas de mudar com a terceirizada naquele momento, que não fez sentido. Então por isso nós optamos por caminhar sozinhos. Então nós estamos sempre atentos às oportunidades de mercado. Igual tudo indica, aí para o segundo semestre nós vamos ter mais um braço aí, né, gerando esse ramo imobiliário dentro do segmento nosso, gerando um negócio que é muito importante, que é oportunidade, né, Gui? Que legal. Gerar oportunidade e ganho mútuo. A gente ganha, o sócio nosso ganha e siga em frente. Lá atrás também nós tivemos uma administradora de condomínio, né? Já teve? Já tivemos. É que ninguém só acerta, não. A gente erra também. Ultimamente eu acho que eu tô mais errando que acertando. Tá difícil acertar. Tem um cara que me falou isso esses dias. Mas a experiência, né? Eu trago essa lição do esporte, né? Que na verdade a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. Né? Então, aprendizado. O aprendizado dificilmente você tira aprendizado na derrota. Eu fechei uma empresa que eu abri recente e eu falei, isso me tirou o sono, assim, tanto a perda financeira, como o negócio não ter dado certo, né? Frustração. Mas eu jogo na mão de Deus e falo, é aprendizado de vida. Eu tinha que passar por isso, faz parte do aprendizado. Se não passasse, eu ia ficar sempre... Mesmo momento difícil, olhar pela boca, o que você aprendeu ali? Porque você tirou alguma coisa boa dali? Com certeza. Galera, eu acho que contando bem a história da Jair aí, eu aprendi muito com vocês aqui hoje, viu, Rafa? Rafa e Tiagão, agradeço, sério mesmo, uma aula aqui, muita coisa que eu não sabia. E agradeço vocês de coração a presença. Se quiserem finalizar aí com algum caso, despedindo da galera, fique à vontade. Gui, agradecer também a oportunidade. Eu falo que às vezes a gente acha que nem merece, né? Que merece estar aqui. Mas eu fico muito feliz de poder contar um pouco da nossa história. Eu particularmente estou na Jairamitas desde 2006. É uma empresa, né, da nossa família que nos dá muito orgulho, muita satisfação da história, de tudo que todos fizeram, sabe? Me enche de orgulho porque a gente cuida até hoje com muito zelo e dedicação. Bacana. E deixo claro também que todo o sucesso que a gente teve até aqui, tudo que a gente conquistou, não tem a menor dúvida que, né, são as pessoas que estão conosco. Eu falo isso. E acredito muito nesse trabalho de consistência, sabe, Gui? Gosto de falar também que a Jairamitas, a gente é tradicional, porque a gente tá em 78, veio de 78, mas nós somos inovadores também. Muito. Vocês falaram aqui hoje. A gente é muito atento, né, nessas questões de ordem tecnológica, de tendência de mercado. Estamos presentes em vários eventos no Brasil. Né, eu acompanho isso, eu acompanho essas redes sociais. Então, assim, é algo que a gente, né, tem essa inquietude, porque a pretensão, igual a Rafa falou, a pretensão nossa é que a Jairamitas ela prospere independentemente de nós dois. Legal. Entendeu? Essa visão é muito boa. Então, é um diferencial, Thiago. Quando você cita muito pessoas, eu vejo como diferencial. Maravilha. Eu quero parabenizar você, Gui, pelo projeto. Amigo, Muito obrigado. sucesso, amigo. E feliz demais de estar aqui contigo.
e compartilhando história, compartilhando coisa boa aí, que a gente vive disso, é para ajudar, de ajuda e mútua, e muito trabalho. Você está falando aí de contar a história, eu e o Thiago, eu acho que os sócios geralmente tem um sócio mais relapsos. Sim. Mas se você quer pegar nós dois, é 8 horas da manhã, me deu 18 horas da noite, nós estamos trabalhando já. Não para, né? Semana passada eu fiquei trancado dentro da empresa. Fiquei lá 19 horas, estava trabalhando lá. O pessoal nosso foi para Vitória da Conquista fazer um evento, daqui a pouco eu escuto só o alarme sendo ativado. Então eu liguei pro gestor nosso Padilson, falei, eu tô trancado aqui dentro. Me ajuda aí, me ajuda aqui, volta e me solta. Então é muito trabalho, eu acredito no trabalho, é muita dedicação, né? Então a gente quer fazer sempre o bem, o certo, mas é muito trabalho envolvido. E também, e junto no momento que a gente está passando agora, junto ao Cresce, também agora essa questão da Netmóveis, é trabalhar em prol do todo. Do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento profissional do pessoal. Eu fico satisfeito quando alguns corretores me procuram, porque a gente está aqui para ajudar, cara. Chega num certo nível da vida que eu acho que a gente vai adquirindo algumas coisas que a gente passa a querer ajudar o próximo aí sem querer nada em troca. Com certeza. Né? Acho que não faz sentido algumas coisas de querer algo em troca no momento que a gente está de vida. Uhum. Então é isso aí, fico muito feliz onde nós estamos e onde nós podemos chegar, né? E quais oportunidades ainda que a gente pode proporcionar às pessoas e estar junto, gerar renda, distribuição e sentar o cacete. Bacana demais. Eu já acompanho o trabalho da Jair há algum tempo, vocês são meus clientes, posso chamar até de amigos. É um prazer recebê-los, eu sou admirador da história sua, o grupo seus é forte. Eu não chamei aqui à toa não, e eu vou chamar gente assim aqui nesse podcast. Você falando do podcast, Rafa, isso aqui é para isso. Esse bate-papo, para contar histórias que talvez pessoas que vão assistir nunca ouviram. Vocês deram uma aula aqui pra mim, bicho, uma boa mesmo, sem exagero, sem puxação de saco. Legal demais. Obrigado, Di. Obrigado a você, valeu. Obrigado, Rafa, tamo junto. Valeu, amigo. Galera, esse foi o segundo episódio Das Antigas Podcast, com essa aula que tivemos aí. Você que é do ramo imobiliário, não perde isso aqui não, você tem que assistir isso. Aguarda os próximos. Tamo junto. Valeu.